receber compensação de tributos federais ou ressarcimento direto com vendas para outros países. O presidente Lula sanciona agora o programa Acredita Exportação. E nós vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo este evento. Veja com a gente. Por favor. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa, Márcio França, ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, deputado federal Jonas Donizete, Jorge Viana, presidente da Apex, Décio Lima, presidente do SEBRAE, Dr. Márcio Elias Rosa, secretário executivo do MIDIC, Tatiana Prazeres, que é secretária de Comércio Exterior, Ricardo Alban, presidente da CNI, Oliver Hopke, do Comitê Econômico e Social Europeu, SESI, Rafael Servoni, presidente da Ciesp, primeiro vice-presidente da Fiesp, Ana Repesa, diretora da Apex Brasil, amigas e amigos. Hoje um dia importante, o Joseph Cury preside também o SIMP, um dia importante. O presidente Lula sanciona a lei complementar e essa lei complementar traz uma grande conquista. Ela, na realidade, presidente, ela antecipa os benefícios da reforma tributária, Haddad. Então, ela está antecipando. Com a reforma tributária, acaba a cumulatividade de crédito. Ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Há um estudo do IPEA que mostra que, em 15 anos, a reforma tributária, por si só, pode fazer o PIB crescer 12%, os investimentos crescerem 14% e as exportações crescerem 17%. Só que só começa a vigorar em 2027, que é o CBS, que vai substituir IPI, PIS e COFINS. Então, nós estamos fazendo para vigorar este ano até dezembro do ano que vem, porque de 27 para frente já entra em vigência o CBS. O que ela faz? Ela devolve 3% do valor exportado para micro e pequena empresa. Então, Márcio França, a micro e pequena empresa vai ter a devolução automática, praticamente, de 3%. O ano passado, nós batemos recorde. Foram 337 bilhões de dólares que o Brasil exportou. 337 bilhões de dólares. 28.847 empresas exportadoras. As micro e pequenas, quase 40% deste valor, dá quase 12 mil empresas, 11.500 pequenas, micro e pequenas empresas, mas representam em valor 0,8%, é pouco. Então, esse projeto vai dar um impulso para que as pequenas, micro e pequenas empresas possam exportar mais, ganhar mercado, ter mais competitividade e poder vender mais lá fora. Ou seja, o projeto ele vem ao encontro do que o presidente Lula defende, que é livre comércio, multilateralismo, integrar a nossa economia no comércio internacional. Vem em boa hora, reafirmando os valores que o Brasil defende. E tem um outro benefício essa lei, tão ou mais importante, e aí vale para todas as empresas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, que é o drawback de serviços.
Hoje, cada vez mais, os serviços estão embutidos no processo industrial. Então, eu vou produzir uma manufatura que eu vou exportar, mas eu utilizei serviços. Os 3 mais utilizados é transporte, seguro e armazenagem. Então, se é para exportar, esses 3 eu tiro, eu desonero. É um grande ganho para as nossas empresas poderem exportar mais, e aí vale para micro, pequena, média e grande empresa. Agradecer ao Jonas Donizete, que ele foi o relator na Câmara Federal. Agradecer ao senador Eduardo Braga, que foi relator, Gleisi, no Senado Federal. O projeto, presidente, de sua autoria foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos ao trabalho. Parabéns. Agora fará uso da palavra o deputado federal Jonas Donizete. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Lula, boa tarde, vice-presidente Alckmin, os ministros Haddad, Gleisi, ministro Márcio França, em nome do Rafael, que é meu vizinho, né, eu fui prefeito de Campinas, o Rafael é ali de Santa Bárbara do Oeste, muitas vezes nos encontramos, em nome dele, cumprimentar toda a cadeia produtiva do nosso país. Presidente, eu acho que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, com a capacidade que tem explicativa, ele detalhou todo o projeto. No final, ele disse algo que eu acho que é muito representativo e acredito que o nosso país poderia ter mais pontos como esse. É um projeto que eu conversei praticamente com todas as frentes parlamentares envolvidas, né? Frente do empreendedorismo, frente do livre comércio, e eliminei praticamente boa parte das emendas, mas quando chega no plenário tem a emenda de plenário, né? E alguns partidos apresentaram, nós estamos com o ministro da Fazenda aqui, ele sabe que quando se trata de economia as visões são distintas. Muitos acreditavam que, mesmo com a reforma tributária implantada, haveria necessidade de continuar com esse instrumento. Então, eu não vi problema em colocar ali um ponto de avaliação, falo, olha, vamos avaliar, se não precisar, acaba, se precisar, continua. E como o nosso vice-presidente disse, foi votado por unanimidade, voto nominal, porque é PLC, não é votação simbólica, tem que colocar o dedo e dizer como vota. Votou-se nominalmente, por unanimidade, sim, né? O nosso ministro da Indústria e Comércio também destacou aqui a importância da pequena empresa, da micro e também dos MEIs, que representam das empresas que exportam 40%, na verdade 41%, desses 41%, 72% são produtos, 72% são produtos manufaturados, portanto, gera emprego e gera renda. Eu gostaria de cumprimentar também aqui o ministro Márcio França por toda a criatividade que vem tendo, apoiando o segmento do empreendedorismo, que nós sabemos que as coisas vão mudando, né? As aspirações de vida, elas vão mudando com o passar do tempo. Hoje, as pessoas querem empreender. Então, é importante um órgão como o SEBRAE, que dá apoio, que dá conhecimento. É importante um ministério, como foi criado pelo presidente Lula, do empreendedorismo também, para criar linhas de crédito, resolver problemas de débito. E eu fico feliz de ter colaborado, agradeço aqui a confiança do nosso ministro Geraldo Alckmin e também a confiança do presidente da Câmara, Hugo Mota, de ter me nomeado relator desta matéria. E é muito importante realmente, eu falei de Campinas, Viracopos hoje é o grande aeroporto de exportação e importação maior do Brasil, né? E quando fui prefeito também fiz questão de criar
lá dentro de Viracopos, uma linha de orientação para as pessoas, para os pequenos que querem praticar a exportação. O ministro Alckmin também sabe que alguns países da Europa, principalmente, o pequeno, o micro, eles respondem por 40% do valor exportado. Nós estamos em menos de 1. Veja que existe um grande espaço aí de crescimento. Então, obrigado a todos. Presidente Lula, obrigado pelo convite, por participar da cerimônia. Um grande abraço a todos. Neste momento, se pronunciará a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann. Boa tarde a todos e a todas. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro Márcio França, nosso ministro Fernando Haddad. Começar dando os parabéns por mais essa entrega que o governo faz à sociedade brasileira, que muito vai ajudar os empresários, principalmente os micro e pequenos empresários. E fazemos isso num dia muito especial para nós, quando o Brasil saiu de novo do mapa da fome. Nós temos muito orgulho do presidente Lula de novo ter conquistado com o povo brasileiro essa posição. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso, mas conseguimos, por sua determinação, presidente, pela determinação desse governo, fazer com que a gente não esteja mais no mapa da fome. Não tem coisa mais feia, mais perversa do que a fome. E um país não vai ser grande, não vai ser desenvolvido, se uma parte considerável da sua população passar fome. Então, é um momento e um dia muito especial. Fazer uma saudação muito especial, meu colega Jonas Donizete, que foi relator, agradecer, e queria, em seu nome, agradecer ao Congresso Nacional, porque o Congresso foi muito célere, rápido, e, como disse aqui o vice-presidente, aprovou por unanimidade. Então, leve nosso agradecimento também ao presidente Hugo Mota, ao presidente Davi Alcolumbre. O Congresso foi um grande parceiro nessa conquista. E queria dizer, presidente Lula, que essa é uma entrega importante, como disse o vice-presidente Alckmin, antecipa os efeitos da reforma tributária que nós fizemos, sob o comando e a coordenação do ministro Fernando Haddad, mas também é importante porque nós vamos ter mercado para as vendas e para as exportações das empresas, das micro e pequenas. Lembrar aqui que uma das grandes entregas também do seu governo, um dos grandes feitos, foi ter aberto vários mercados, diversificado as condições para a gente exportar. Ou seja, nós não temos dependência de um mercado hegemônico para as nossas vendas. E devemos isso graças à sua função, quase como caixeiro viajante junto com os empresários desse país, para abrir comércio com a Ásia, com a China, enfim, com tantos outros países. E, obviamente, isso vai ser também muito importante para o nosso desenvolvimento e para o crescimento econômico do Brasil. Aliás, crescimento que a gente já tem visto, né, ministro Fernando Haddad? Por 2 anos consecutivos, o Brasil cresce muito além das expectativas e daquilo que o mercado previa. E, mais do que isso, reduz o desemprego e aumenta a renda do povo. E eu tenho certeza que essas medidas, como a de hoje, só vêm contribuir para que a gente possa avançar cada vez mais. Então, estamos todos de parabéns por essas conquistas e é por isso que a gente está no governo, para ajudar, para servir, para fazer melhor a vida do povo brasileiro. Obrigada. Agora convida-se o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a fazer uso da palavra. Presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, aos ministros Fernando Haddad, Gleice Hoffmann, ao Sidônio Palmeiras, aos 2 xarás, 2 Márcios, o Márcio Macedo e o Márcio Elias Rosa. O senhor tem mais Márcio no governo, que também é um outro recorde esse do senhor. Ao Ricardo Alban, em nome dele e do Cury, saudar os amigos todos empresários, ao Décio Lima e ao Viana, da Apex
e do SEBRAE, amigos e amigas. O presidente do Brasil, 20 anos atrás, o senhor pensou nesse formato de propor um formato para tirar da informalidade empresas pequenas. E aí o senhor conseguiu, de 20 anos para cá, traduzir isso em números. Hoje são 17 milhões de MEIs, um pouco mais. Só de janeiro a maio, nós abrimos 2 milhões de MEIs no Brasil e mais 7 milhões e meio de simples. Somando isso tudo, dá 99% dos CNPJs do Brasil. 99%. Só que esses 99% exportam 1%. E o outro 1% das grandes empresas exportam 99%. Bem, se fosse todo lugar assim, mas como disse o Jonas e a Gleice, em outros lugares não é assim. Na China, por exemplo, 65% do valor que é exportado pelos pequenos. É bem verdade que o senhor sempre insiste com razão que talvez não dê para essas pessoas exportarem para todo lugar do mundo, mas hoje em dia, com as plataformas, muita gente consegue exportar, como nós vimos lá na China, um pequeno produtor de mel, que hoje é o recordista de venda na Shopee, vendendo mel brasileiro através das plataformas. Então, esses mercados todos podem ser muito bem explorados no bom sentido, para que os pequenos produtores possam fazer isso. Não é uma tarefa simples, a Apex tem essa tarefa, o SEBRAE, os produtores brasileiros nem sempre sabem mexer com isso. Como que uma pessoa que faz pão de queijo lá em Minas vai colocar numa caixinha, exportar, as regras que tem para isso, e entre outras coisas, tinha esse detalhe, que o tratamento que existia para as grandes empresas tinha também para as pequenas, essa devolução demora. Então, a antecipação dessa devolução é um sinal. É um sinal que o senhor, como todos nós, estamos fazendo um esforço para que esses pequenos possam ter chance. O Mário Covas, que foi um grande mentor do Dr. Geraldo Alckmin, ele dizia: governar é fazer escolhas. Tem que se escolher para algum lado. O senhor está escolhendo os menores, porque os menores precisam de mais ajuda. Nesses nossos problemas cotidianos, nós vamos ter problema em todo o Brasil, talvez, mas nós temos que acudir primeiro quem? Os menores. Os pequenos produtores de frutas, pequenos produtores de peixe, as pessoas que têm pequenas produções, que às vezes não conseguem segurar um mês, dois, e têm dificuldade de engrenar nesse mundo judicial para as ações jurídicas que certamente acontecerão. Então, esse movimento que o senhor faz hoje é na linha do que o senhor tem feito até agora. No ano passado, presidente, o seu governo emprestou dinheiro do Pronamp e do Procred, com o Haddad conosco lá, para 520 mil empresas. 520 mil empresas tiveram empréstimos através do Pronamp e do Procred, com um valor que ainda não é semelhante ao da agricultura, que é 4%, 5% sem Selic. Mas é 5% e 6% com Selic, e assim mesmo 500 mil empresas tiveram ajuda. No Rio Grande do Sul, só para um exemplo simples, né? Fecharam 38 mil empresas naquela enchente, presidente. 38 mil empresas, no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre. Dessas 38 mil, o senhor ajudou a reabrir 37 mil até hoje. Lá, o senhor empresta 100 mil reais, a pessoa sai do banco devendo 60 para pagar daqui a 2 anos sem juros, só a correção monetária. Mostrando que o empresário, o empreendedor, ele está disposto a enfrentar tudo. Agora, ele precisa ter crédito. O grande negócio é ele conseguir ter crédito. Se ele tiver um crédito mais barato, ele vai, ele acredita. E essa possibilidade da exportação, em especial para 2 lugares que o senhor sempre reitera: a África e a América do Sul e o Caribe, que são os lugares onde o manufaturado poderia ter mais facilidade para entrar, e muitas vezes a gente não faz com tanta fluência como poderíamos ter feito. Então, para tudo isso, esse gesto, ainda que seja a antecipação do processo da reforma tributária, é um gesto para mostrar que o senhor fez lá atrás, quando criou essa regra, o senhor está fazendo agora, e nós estamos de olho nos outros 20 milhões de empresários informais que ainda existem no Brasil. São 25 milhões de formais e mais 20 milhões de informais. Esses informais nós temos que atraí-los, e para atrair tem que ser com um incentivo, né? E esse é o papel de um governo que pensa na maioria, né? Não tem outra forma de explicar. Tem que escolher um lado.
o senhor escolheu o lado que é o lado que nós estamos, que a gente acha que é o lado certo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Neste instante, convida-se o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, a fazer uso da palavra. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministros presentes, senhoras e senhores. Presidente, o senhor terá, ao final do seu mandato, realizado a maior reforma tributária da história do Brasil, independentemente de regime democrático ou não, porque as que foram feitas em regime autoritário nem de longe se parecem com aquela que o senhor entrega ao povo brasileiro. E eu não falo apenas da reforma tributária dos impostos sobre consumo. A Câmara aprovou, poucas semanas atrás, na comissão, uma importante medida também do imposto de renda, que já vinha sendo alterado desde 2023, com a cobrança de tributos sobre fundos em paraísos fiscais, que era uma demanda de justiça social. E o senhor terá feito também algo que vai ficar cada vez mais claro, que é uma mudança grande no sistema de crédito do Brasil. Essas duas reformas, a reforma dos tributos, imposto tem que ser justo. Quem não paga e tem muito tem que começar a pagar. Quem paga e tem pouco tem que pagar menos ou deixar de pagar. É assim que foi feito no mundo inteiro. Aqui é uma demonstração do vice-presidente Alckmin em relação às pequenas empresas. É uma medida que antecipa em 1 ano e meio algo que vai entrar em vigor em 2027 para todo o Brasil. Investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo. As medidas que nós já tomamos até aqui permitiram ao Brasil gerar, até agora, 2 anos e meio de mandato, 4 milhões de empregos, novos empregos. O ministro Wellington me ligava semana passada para celebrar a saída do Bolsa Família de 1 milhão de famílias que superaram a renda, que é o critério de elegibilidade para permanecer no Bolsa Família. O ministro Marinho me ligava semana passada para dizer que 4 milhões de trabalhadores acessaram o crédito do trabalhador, o novo consignado, num total de 21 bilhões de reais de empréstimos. O Márcio falava do Pronamp, mais de 500 mil empresas atendidas, mas nós não podemos esquecer dos 4 milhões de trabalhadores, parte dos quais, a grande maioria, no caso do Banco do Brasil, trocaram dívidas caríssimas, de 6%, 7%, isso quando não é num agiota, que a pessoa pediu emprestado, para um consignado ainda caro, na nossa opinião, mais de 2,5% em média. Ou seja, diminuímos a menos de 50% a taxa de juro cobrada, o que impacta diretamente a prestação mensal que é paga por esses trabalhadores. Essas duas notícias, elas se combinam com esse esforço que está sendo feito pela economia brasileira de racionalização. E hoje a ministra Gleisi já comentou que eu acho que é a melhor notícia de todas as notícias para nós, brasileiros, que é voltar a figurar dentre as nações que saíram do mapa da fome. Nós assumimos com 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. E hoje nós estamos num patamar que, segundo a FAO, nos coloca fora do mapa da fome, lembrando que é uma média trimestral, ou melhor, trianual. E, portanto, 2022 ainda compôs a média, quando nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. O ano que vem vai ser ainda melhor esse indicador. Nós vamos realmente perseguir a meta de chegar ao final de 2026 com cada família bem alimentada, com cada família, quem sabe, empregada, já que nós estamos no menor patamar da série histórica de desemprego. Essas são as notícias que nós temos que celebrar e nós não podemos nos deter diante de qualquer tipo de ameaça, interna, externa. Nós temos que trabalhar juntos, construir juntos as saídas necessárias para o Brasil continuar crescendo. Nós entendemos que o Brasil pode e vai crescer
a uma média de 3% ao ano. Nós já fizemos o próprio FMI reconsiderar o nosso PIB potencial, que quando nós assumimos era estimado em 1,5% de crescimento ao ano, e o próprio FMI já reconhece que o nosso PIB potencial é de 2,5%, e nós achamos pouco para o potencial da economia brasileira. E junto com essa medida que o presidente sanciona hoje, há outras que estão no nosso pipeline, de antecipação da reforma tributária para outros setores da economia, para que nós já possamos colher os frutos dessa grande reforma, que, como o nosso vice-presidente salientou, o estudo mais modesto sobre o impacto da reforma tributária na economia é de um crescimento de 12% acima do nosso PIB potencial. Então, vocês imaginem o efeito da antecipação dessas medidas para agora, que já pode ser feita e pode ser acompanhada, inclusive, pelos governadores, para favorecer as pequenas empresas e para favorecer o grande exportador que não via reconhecido o seu crédito tributário no que diz respeito a serviços. Parabéns, presidente Alckmin, por essa iniciativa, parabéns, presidente Lula, parabéns a todos vocês. Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei complementar número 167 de 2024, que institui o programa Acredita Exportação e autoriza a desoneração tributária de serviços utilizados por empresas exportadoras nos regimes aduaneiros especiais de drawback, suspensão e recofe. O projeto de lei institui o programa Acredita Exportação e altera a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, e as leis números 13.043, de 13 de novembro de 2014, e 11.945, de 4 de junho de 2009, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a fim de ampliar benefícios para determinados serviços nos regimes aduaneiros especiais de drawback e para o regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado, RECOF, e incentivar as exportações brasileiras, especialmente as dos pequenos negócios. Neste momento, o presidente da República assina decreto que regulamenta o programa Acredita Exportação. O decreto regulamenta o programa Acredita Exportação e altera o decreto número 8.415, de 27 de fevereiro de 2015,